Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no início do Evangelho de São Marcos e nos deparamos com um dado que causa estranheza a primeira vez que uma pessoa lê o Evangelho de Marcos. É essa insistência de Jesus em dizer às pessoas que não divulguem, que guardem o segredo, não é? Jesus diz: não contes nada disso a ninguém. Isso parece bastante contrário a nosso modo de pensar, porque afinal das contas Jesus veio para anunciar o Evangelho precisa ser divulgado, precisa falar para todo mundo, sai por aí. Ou seja, o melhor serviço que o leproso poderia prestar a Jesus é sair por aí testemunhando, né? Junto ao grupo de oração e testemunha. Aí no final falou, só podia ser Jesus, só, pronto. Que beleza, né? Foi um milagre e aconteceu. No entanto, nós vemos aquilo que os teólogos mais modernos chamam de segredo messiânico. Essa categoria de segredo messiânico na teologia é usada para outras finalidades, mas o que nos interessa aqui é nós sermos muito fiéis ao que São Marcos está nos dizendo. Ele está dizendo duas coisas. Ele não está dizendo, não conte para ninguém absolutamente. Não. Ele está dizendo, não conte para ninguém, mas faz o seguinte: mostra-te ao sacerdote. Os sacerdotes são de um grupo chamado saduceus. Tá? É esse grupo que irá mandar matar Jesus. Existem dois grandes grupos religiosos na época de Jesus, os saduceus e os fariseus. Os mais ricos, os mais influentes no governo, politicamente, são os saduceus, que é os que cuidam do culto do templo. Eles são os sacerdotes, são aqueles que estão ligados ao templo de Jerusalém, a oficialidade. Existe um outro grupo, também influente, também poderoso, mas não tão rico, não tão ligado ao poder estatal e não ligado ao templo de Jerusalém, que são os fariseus. Os fariseus estão mais ligados ao culto da sinagoga, ou seja, a leitura da palavra de Deus nas várias cidades, nas sinagogas. Um é o culto no templo, sacerdotes, sacrifícios, cordeiros, holocaustos. Outro é o culto sinagogal. É todo um único povo judeu, mas com tendências diferentes de visão das coisas. Bom, o que nos interessa aqui é que Jesus não está dizendo
não contem para ninguém, porque senão eles vão me matar. Não, Jesus é Deus, que se fez homem. Ele sabe quem vai matá-lo. E ele diz para o leproso o seguinte: vai lá, para o pessoal que vai me matar, você vai lá, não conta para ninguém, mas para o pessoal que vai acabar comigo, ou tentar acabar comigo, você vai lá e mostra. Como prova para eles. Ou seja, alguns desses sacerdotes irão se converter, não muitos, mas vai ter gente que vai se converter. Vai ter gente que vai entender. Vai ter gente que vai ceder, como Nicodemos, não é? Como outros que eram fariseus, saduceus. Ou seja, os grupos não eram tão claramente delineados assim, né? Só estou dizendo que tem duas tendências. Mas o fato que havia também sacerdotes que estavam abertos a essas provas aqui. Para outros, isso só servia para a ruína deles. Jesus, de qualquer forma, quer que as pessoas, os homens, a liderança de Israel, os pastores de Israel, saibam que Ele chegou. Saibam quem é Ele. E por que Jesus diz, não fale para os outros, não fale para o povo? Porque Jesus quer produzir a mesma fé que o leproso tem. A fé de que Jesus é verdadeiramente de Deus e que você precisa obedecer, servir a Jesus, seguir Jesus, fazer aquilo que os apóstolos fizeram, como nós lemos esses dias. Ouvindo, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Ora, se você começa a propagandear, se você começa a alarmar milagres, o que você vai atrair não são convertidos. O que você vai atrair é gente interesseira. O que você vai fazer é que você vai, de alguma forma, macular, você vai viciar a primeira comunidade, que não vai ser um grupo de pessoas que deixou tudo para seguir Jesus. Vai ser um grupo de pessoas que ganhou tudo seguindo Jesus. Vejam que isso é muito diferente. São dois grupos muito diferentes. De tal forma que Jesus, então, exatamente porque nós iremos ver a atitude pedagógica de nosso Senhor. Tudo isso é pedagogia. A atitude pedagógica de nosso Senhor é que depois de um certo momento, quando infelizmente o leproso começa a alardear e a dizer, e o pessoal começa a ir atrás de Jesus, Jesus então começa a se reunir em lugares desertos com as pessoas. Jesus começa a dificultar o acesso. Ele antes pregava nas cidades, ele já não entrava mais nas cidades. Jesus começa a pregar fora. Por quê? Porque isso já é uma seleção. A pessoa, não, você quer? Então busque. Então estão lá num lugar deserto, lá não tem o que comer, de repente as pessoas vêm, Jesus então olha para eles que procuraram a Jesus, foram ao deserto por Jesus, tem compaixão e então lhes dá de comer. Eles não foram no deserto comer, eles foram no deserto buscar Jesus. Non propter esum, sed propter Iesum. Não para comer, mas para Jesus. Por causa de Jesus. E aí Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães.
Quando eles comem e saem de lá novamente alardeando e dizendo: comemos de graça, Jesus some outra vez, cruza o lago. Como diz o Evangelho de João, eles chegam lá: mestre, como chegastes aqui? Vocês não estão me procurando porque vocês querem crer em mim e me seguir. Vocês estão procurando o pão porque eu dei pão de graça. Vocês são os aproveitadores. Então vejam como nós temos aqui, então, 3 grupos de pessoas: aquele que crê e que deixa tudo para seguir Jesus; aquele que não crê, apesar de ver os milagres, como os saduceus que irão matar Jesus, que são os maus; e tem aquele grupinho do meio, o grupinho do meio que: Jesus é de Deus, mas a gente busca Ele quando interessa. Quando não interessa, tá bom, deixa Jesus lá, vamos. Não, deixa tudo. Como não? Tudo também, não vamos ser exagerados, né? Vamos ser fanáticos. Nada de fanatismos. Então, estas 3 realidades aqui que de repente se demonstram para nós como uma realidade que ilumina e nos dá a oportunidade de um exame de consciência. Como que eu faço parte desse grupo que crê e deixa tudo? Acho que de nós aqui ninguém é do grupo que quer acabar com Jesus. Mas como que eu faço para procurar Jesus, não por causa dos meus interesses, não porque está apertando? Bom, primeira coisa, Jesus é pedagógico. Jesus não deixa de fazer milagres. Jesus vai dificultando, mas continua fazendo os milagres. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus nos atrai, como diz o profeta Oséias, com laços humanos. De uma forma geral, as pessoas vão se convertendo. Elas já enxergam que Jesus é de Deus. Essa é a primeira conversão, as pessoas largam o pecado. Isso é incrível para aqueles que vivem em pecado, mas deixa eu dizer para vocês, né, quem se senta no confessionário, tem gente que largou o pecado. Os pecados graves, os pecados grandes, já passou, isso aí é o capítulo. Mas aí
Jesus, eu resolvi não usar maquiagem. Ah, não, Jesus, eu vou me vestir assim, assim, assim. Ah, não, Jesus, eu vou parar de ostentar riqueza, eu vou viver uma vida mais simples. Ah, Jesus, etc e tal. Todas essas coisas são boas, você vai renunciar. E Jesus, então, fica feliz com isso. Esse é um segundo estágio. Mas você ainda não é completamente cristão. Até que na sua porta não bate o pedido de você aceitar uma grave injustiça. Um BO. Deus está cuidando de você. Você tem uma dificuldade? Tem um problema? Vai lá e resolve. Tentei, padre, mas não teve solução. Que ama a Deus. Quem ama a Deus é quem tem a caridade no coração. A caridade só existe no coração daquele que está em estado de graça. Quem está em pecado mortal não tem a caridade. Pode ter um amor a Deus, mas não a caridade. Aquele amor olhos esbugalhados assim, assustadas. Meu Deus, Deus vai pedir isso de mim? Bom, você não precisava vir aqui para saber disso. Você só precisava abrir os olhos lá fora e enxergar no mundo que injustiça acontece, doença acontece, coisa ruim acontece, acontece com quem crê e com quem não crê, com os bons e com os maus. Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Quer a chuva seja uma bênção, quer a chuva seja um problema, como foi a chuva abundante esses dias de Cuiabá, que deixou propriedades prejudicadas. Isso acontece com todo mundo. E onde está a diferença, padre? A diferença está no fato que aquele que ama a Deus tem a certeza, e não é subjetiva só, é uma certeza objetiva, por uma promessa divina. Quem ama a Deus tem a certeza de que tudo contribui para o bem. No fim, as coisas vão terminar bem. Se as coisas terminaram mal, é porque as coisas não terminaram. Você ainda não viu o fim. E quem tem um pouco mais de
tempo de conversão consegue enxergar isso de forma muito mais concreta, porque você tem história para narrar. Eu tenho 32 anos de padre, eu posso olhar lá para trás, que foi a primeira grande dificuldade de sofrimento que eu passei na minha vida, onde esteve presente muito Santa Teresinha, né? Mas está lá, há 27 anos atrás, um grande sofrimento. Na distância de 27 anos, eu olho para aquele sofrimento e eu dou risada. Eu olho para trás e digo, mas como eu fui besta? E como aquilo foi sumamente bom. Por quê? Porque eu vejo todo o bem que aquilo realizou em mim. Aí depois teve uma outra situação, lá, sei lá, há 13 anos atrás. Não é? Eu olho para trás, vi que eu sofri menos do que daquela primeira vez. Embora a coisa fosse maior e mais grave, o sofrimento foi menor, porque então eu ia aprendendo a sofrer. E eu já desde o início, a gente vai aprendendo a mão de Deus, a assinatura de Deus, desde o início, disse, aqui tem, não estou entendendo ainda, mas vai ter coisa boa. E saiu uma situação magnífica, depois no final. Não o que eu queria, porque em todas essas coisas, em todos esses naufrágios, tem coisas que você tem que abandonar, projetos que você vai ter que enterrar. Direção de vida que mudou. Eu olho para os grandes sofrimentos da minha vida, eu ia para um lugar, eu vejo que aquele sofrimento fez Deus dizendo, não, é para cá. Não, agora é para cá. Agora é para cá. Mas você vai ter jogo de cintura de ver Deus falando para você? Gente, Deus também barra os nossos projetos. Por bondade. Então, 3 grupos. Nós temos aquele grupo que odeia Jesus. Vai lá, leproso, vai para os saduceus e mostra. Quem sabe eles se convertem, mas a maioria não vai converter e a maioria vai querer me matar. Eles são os maus. Pedro, André, Tiago e João, deixando tudo, seguiram Jesus. São Pedro alegremente diz, Senhor, nós deixamos tudo por Ti. Mas tem no meio o pessoal que nem é pecador e nem é santo. Como é que chama esse sujeitinho aqui do meio? Que não é pecador, mas também não é santo. É o cristão mundano. Ele ama Jesus, mas ele também quer amar o mundo. Ele ama Jesus, mas também ama seus projetos pessoais. Ele ama Jesus e já resolveu pagar um preço. Você já paga um preço. Mas Jesus não quer que você dê alguma coisa. Jesus quer que você dê tudo. E o que é esse tudo? Preocupa não, a vida vai revelando. Nós somos como crianças que guardam sempre na mão, atrás, uma reserva técnica. O que você tem aí na mão? Nada. Mostra a mão. A outra. Mostra as duas. O que é que você tem aí atrás escondido? É isso aí que Deus quer. É aquele negócio que você disse, Senhor, tudo menos... Preenche aí, 3 pontinhos. Jesus me pede tudo, menos... É esse bezerro de ouro aí que você está guardando? É esse ídolo aí que você está guardando? Que você é chamado a colocar à disposição.
Eu não digo isso para você ficar criando fantasmas na sua fantasia, ficar com medo, e se ele pedir isso, e se ele pedir aquilo, e se ele pedir isso, e se ele pedir aquilo. O problema da nossa vida cristã, gente, não está no e se. O problema da nossa vida cristã está naquilo que ele já está pedindo hoje. Tem coisa que ele já está pedindo hoje. Mas e se amanhã? Gente, cada dia basta o seu mal. Por enquanto, o que é que ele está pedindo de você hoje? Aquele negócio que não está tendo solução. Entrega. Não, Padre, mas eu posso resolver. Então vai lá e resolve. O cristão não é comodista. Tem solução? Cara, vai lá e resolve. Então abraça a cruz de ter que resolver. Não teve solução? Então aceita. Entrega. Porque Ele quer tudo. Porque Ele não quer que você seja 90% feliz. Ele quer que você seja 100% feliz. Deus quer ser amado sobre todas as coisas, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus quer ser amado sobre todas as coisas, porque sabe que serão felizes. Você nunca será feliz, apegado, amarrado, do jeito que você está. Solta, larga, entrega, confia. Para isso, nós temos a nossa mãe, Nossa Senhora, que nos ajuda enormemente. Ninguém tem medo de se abandonar e se jogar nos braços de uma mãe querida. Ela é um instrumento de Deus que quer nos ajudar a entregar tudo. Aquilo que você não quer entregar, aquilo que você está com medo de entregar, aquilo que você está esperneando para entregar, é isto que ela quer. Entregue. São coisas boas. O problema da nossa inteligência está nisso. É que quando Deus pede que a gente entregue coisas más, como pecado, e renuncie, a gente diz, de acordo, beleza. Quando a gente entrega coisas boas, mas que eu quero livremente, de bom coração entregar, beleza. Mas quando Deus pede coisas que eu não planejava entregar, é porque o que Ele quer é a minha vontade. Porque é lá que vai habitar a caridade. E a sua vontade está ocupada. Ele bate a porta, não tem lugar para você. Minha vontade está ocupada com isso aqui que eu quero. Mas eu quero entrar aí. Quem ouvir a minha voz, abrirá a porta, e eu entrarei, e farei refeição com ele. Ele bate a porta, mas a sua vontade está ocupada. Tem gente. Entrega. Você não precisa, não entregue coisas da sua fantasia. Entregue coisas reais que Ele já está pedindo. E você sabe o que Ele está pedindo. Sabe o que Ele está pedindo? Aquilo que você diz, não, mas eu tenho certeza, vai ter uma solução. Mas está tendo? Não. Então entrega. Não, mas vai resolver. Enquanto não resolve, entrega. Queira o que Deus quer, como Deus quer, quando Deus quer. E aí nós vamos deixando de ser mundanos. E um dia, com a graça de Deus, de Nossa Senhora, seremos santos.